Novamente, boa noite a todos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, verso 28 ao 32. Leamos a Escritura. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Mais uma vez, Senhor Deus, chegamos diante do Senhor, pedindo Tua misericórdia, pedindo, Senhor Deus, a direção do Teu Espírito, para que nos invista, Senhor, nesse momento, da sabedoria necessária para estarmos, Senhor, estudando a Tua palavra, tirando os ensinamentos, Senhor, estudando sobre os momentos que antecederam a morte do nosso Senhor Jesus. Queremos, Senhor Deus, entregar esse tempo de reflexão da Tua palavra nas Tuas mãos. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estamos na parte do julgamento do Senhor Jesus. No último domingo, nós vimos a parte do julgamento eclesiástico, né? Ou digamos, um julgamento religioso. Aquele que se deu, Jesus, com os líderes, né, do Sinédrio. Jesus foi levado do Getsêmani para a casa de Anás, né, sogro de Caifás, e ali tiveram o primeiro julgamento do Senhor Jesus, para que depois os judeus pudessem levar este que agora era condenado religiosamente pela lei dos judeus para Pilatos, o governador da Judéia naquele momento. Então esse é o contexto que nós estamos, né? Jesus sendo agora levado para o governador daquele momento, chamado Pôncio Pilatos. Então Jesus é levado da casa de Caifás para o pretório, né? O pretório era um lugar de julgamento, né? E nós temos que entender a realidade do povo de Israel naquela época. O povo de Israel naquela época estava cativo, né? Era um povo que era escravo de outra nação, digamos assim. Mas aquele cativeiro daquela época, né? Digamos que a palavra não se chama nem cativeiro, mas era a colonização, ou até mesmo a forma de governo de Roma, era diferente da forma de governo dos outros impérios que Israel foi escravo, digamos assim, né? Quando Israel foi escravo, por exemplo, dos babilônicos, eles saíram da sua terra e foram para a terra dos caldeus, né? E uma das formas de domínio do Império Babilônico, por exemplo, era exigir que o povo abandonasse a sua religião, abandonasse a sua terra, inclusive toda a sua forma de culto, para adotar uma outra forma de culto. No caso dos romanos, a partir, na verdade, dos medos e persas, essa realidade já mudou. Não é à toa que foi um dos imperadores medo-persas, chamado Artaxerxes, que mandou Israel de volta, né? E aí, a partir de então, a forma de governo, a forma de colonização, ela passa a ser diferente, né? Aqueles outros impérios, Império Medo-Persa, Império Grego,
inclusive o Império Romano, que é o qual nós estamos aqui, eles governavam por opressão, domínio, principalmente no lado financeiro, pagamento de impostos, mas eles não interferiam na parte religiosa. E é por isso que nós vemos, num ambiente que Jesus viveu, Jerusalém, com as festas judaicas, com o templo funcionando e com as outras coisas da lei. Entretanto, no que se refere a juízo, não era permitido que o povo de Israel exercesse juízo. E por essa razão, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, por essa razão, cada província tinha um governador para fazer os juízos ali. E no caso, o governador ali da Judéia era Pôncio Pilatos. Incrivelmente, Pôncio Pilatos, ele teve digamos assim, um mandato de mais ou menos uns 10 anos. 26 depois de Cristo a 36 depois de Cristo. E ele era responsável por toda aquela região da Judéia. Por essa razão, ele foi o primeiro que foi levado. Tá certo? Depois nós vamos ver Herodes. Não aqui no livro de João, ok? Mas o que é interessante é que Vitério, o mesmo imperador sírio que tirou Caifás, lembram que no último domingo eu falei sobre ele? Foi o mesmo que também tirou Pilatos, tá certo? E incrivelmente no mesmo ano. Ou seja, Caifás, aquele sumo sacerdote que condenou Jesus, e Pôncio Pilatos, o governador que condenou Jesus, pouco tempo depois, eles foram expulsos desses cargos, né? Por Vitério no ano 36 depois de Cristo. E não se sabe mais notícias de como foi o paradeiro, nem de Caifás e nem de Pilatos. Esse é o apanhado histórico para que nós possamos entender. Agora, no versículo 29, Pilatos, ao receber Jesus, disse: que acusação trazes contra este homem? E agora os irmãos estão contextualizados. Por que que Pilatos perguntou isso? Porque cabia a Pilatos julgar as celeumas judiciais do povo de Israel. No verso 30, nós vemos que os judeus respondem. E aí é interessante, dentro desse contexto, ele diz: se não fosse malfeitor, não entregaríamos. Sugerindo, tá certo, que eles já tinham encontrado algo na vida de Jesus para poder entregar a eles, Jesus a Pilatos. E nós sabemos o que eles tinham encontrado na vida de Jesus: falsas testemunhas, forjada em cima de um sinédrio falso, com sumos sacerdotes extremamente corruptos, e incriminaram o Senhor Jesus. Né? Então essa era a acusação, e nós vamos ver um pouco das acusações que eles trazem para Pilatos. Pilatos, percebendo a ausência de uma acusação concreta, sugere que eles julguem de acordo com a sua própria lei. Mas aí eles dizem uma frase, versículo 31. Não nos é lícito matar. É interessante, meus irmãos, porque a primeira vez que li isso, eu entendi o seguinte: não, a lei de Moisés diz o quê? Não matarás. Mas depois, quando nós começamos a entender, se eles pudessem matar Jesus, eles tinham matado. Entretanto, dentro do governo romano, eles não poderiam matar ninguém. As penas de morte deveriam ser julgadas por quem? Pelo governador romano, que estava naquele momento sendo responsável pela província da Judéia. Então, a frase não é lícito matar não tem a ver com o respaldo da lei de Moisés para eles. E sim, eles não podiam judicialmente e legalmente matar Jesus. O que eu acho interessante, meus amados, olha como é o controle de Deus. E nós vamos ver, durante esse período que Jesus
foi acusado, foi preso, que Deus estava no controle de todas as coisas. A Bíblia fala, nós vamos ver um pouco mais, a Bíblia fala que maldito o homem que for pendurado num madeiro. E a Bíblia diz que o servo do Senhor seria feito maldição por nós. Por que é que deveria ser julgado e morto pelos romanos? Porque de quem era, como era a pena dos romanos? Como era a pena capital dos romanos? A crucificação. Então veja como até nessas coisas Deus trabalha perfeitamente. Os ímpios, eles nunca prosperam. Uma das coisas, meus amados, que vamos ver aqui, e prestem bastante atenção, mesmo na calamidade, mesmo na visualização de que as coisas estavam dando errado, na verdade, todas as coisas estavam dando certo. Todas as coisas estavam indo de acordo com o plano de Deus. Historicamente, os judeus, sob o domínio romano, eles não podiam exercer nenhum tipo de condenação sem a permissão de Roma. Por essa razão, os judeus levaram Jesus para ser julgado por Pilatos. E não é coincidência, Jesus foi morto pelos romanos para se cumprir a profecia de que ele seria feito maldição por nós. Então Deus está no controle da história. E Jesus já tinha falado disso. Olha verso 32. Abre aí sua Bíblia para verso 32. Quando nós olhamos a história da paixão de Cristo, parece que existe um caos. Parece que existe os homens tendo vitória. Mas não. Se nós olharmos o versículo 32, o versículo 32, ele fala que era para se cumprir o que já estava posto. Veja, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Como assim? Vamos abrir agora para João, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 14. João, capítulo 3, verso 14. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, Jesus disse o seguinte: e de modo com que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o homem seja o quê? O filho do homem seja o quê? Levantado. Vocês lembram? Lá no deserto, que a serpente foi enrolada em um madeiro e levantada para que todos pudessem ver, e aqueles que olhassem para a serpente seriam curados. Então, Jesus explica para Nicodemos como era que ele morreria. E nós estamos falando aqui o início do ministério do Senhor Jesus. Mas quando Jesus entra em Jerusalém, abre a sua Bíblia para capítulo 12, versículo 31 a 33, de João. João, capítulo 12, verso 31 a 33. Diz assim: Jesus fala: chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Olha só o comentário. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Meus amados, não foi surpresa a morte do Senhor Jesus na cruz, condenada pelos romanos. Deus estava no controle de tudo. Estava nos planos de Deus que Jesus fosse julgado por Pilatos. Estava nos planos de Deus que os judeus não pudessem matá-lo. Estava nos planos de Deus para que se cumprisse perfeitamente a Escritura. Bem, segundo momento, nós começamos aí do verso 33 ao verso 40. Veja que Jesus defende-se diante de Pilatos. E a acusação é, verso 33. Tomou
tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe. Olha a pergunta de Pilatos para Jesus: és tu o rei dos judeus? Meus amados, a Escritura não abrange a fama do Senhor Jesus e o que Pilatos já sabia sobre isso. A Bíblia deixa mais claro quando ele chega para Herodes, que Herodes já sabia da fama de Jesus, inclusive esperava que ele fizesse milagres. Mas muito provavelmente, Pilatos já tinha conhecimento de que Jesus era acusado, e não só acusado, mas que o próprio povo de Jerusalém, há poucos dias, tinha clamado às portas de Jerusalém o quê? Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Nós sabemos, meus amados, que existem profecias. Existiam profecias naquele mundo antigo, principalmente dentro da religião judaica. A espera do Messias era algo muito forte. E uma das coisas que incomodava a ideia da expectativa messiânica era exatamente: o Messias vem para o quê? Para reinar. Quando Natanael vê Jesus no capítulo 1, verso 49, lá de João, Natanael diz assim: então, exclamou Natanael, João 1,49, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Essa conjuntura é importante para entendermos as acusações de Jesus. Jesus vai ser acusado da forma que ele é apresentado lá no início do livro. Ou seja, Jesus é apresentado lá no início do livro para os judeus como? Como filho de Deus e como rei de Israel. Versículo 34. Jesus olha para Pilatos e diz assim: vem de ti mesmo essa pergunta? Ou te disseram os outros a meu respeito? Jesus olha para Pilatos e confronta o coração dele, dizendo: você conhece sobre o Messias de Israel? Parafraseando o que Jesus quis dizer aqui: você conhece o Messias prometido de Israel? Ou você está com medo de um novo rei para Roma? Você está com medo? Você tem conhecimento dessa verdade tão enfática que é o Filho de Deus, aquele que assentaria-se no trono? É interessante que nós vemos Pilatos uma clara expressão do mundo gentil. Pilatos, ele é apresentado no livro de João como uma clara expressão do mundo gentil. Pouco conhecimento sobre as verdades de Deus. Ânsia por poder e fama, mas completamente inseguro. É essa a realidade de Pilatos. Verso 35, Pilatos deixa claro que não é judeu e que os líderes foram quem entregaram ele. O Pilatos passa a bola. Mas agora nós começamos a ver Jesus falando sobre umas principais doutrinas do livro de João agora. Verso 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Diz Pilatos: não tenha medo, porque o meu reino não é para substituir o seu. É isso que ele estava dizendo. O meu reino não é daqui.
Abra aí sua Bíblia para João capítulo 6, versículo 31. Essa pequena conversa com Pilatos, Jesus remete a boa parte das doutrinas do livro. Tão pequena essa conversa, mas remete boa parte das doutrinas do livro. Ou seja, Jesus apresentado como Filho de Deus, Jesus apresentado como Rei de Israel, e Jesus como vindo da parte do Pai. Ou seja, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Deu o seu Filho unigênito. E Jesus já tem expressado isso de várias formas. João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus já tinha falado que tinha vindo do céu. João 8,23. E prosseguiu. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu deste mundo não sou. E na última oração de Jesus, Jesus deixa isso bem claro. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Meus amados, essa doutrina ela é extremamente importante para nós compreendermos a importância espiritual do Senhor Jesus. Um dos maiores erros dos judeus foram não entenderem por que é que o Messias precisava vir como um servo sofredor. Israel estava esperando um Messias físico, um Messias que viesse tirar eles da opressão dos judeus, enquanto esse que desceu do céu, primeiramente executaria o Isaías 53. Primeiramente, ele substituiria-nos da punição sobre o nosso pecado. Primeiramente, ele faria a obra da redenção. Para no futuro, aí sim, ele exercer esse reino. E o nome do reino de Jesus, na Escritura, se chama Reino dos Céus. Por que é Reino dos Céus? Porque é um reino que vem de lá. É um genitivo, vem do céu, pertence ao céu. Infelizmente, os judeus não conseguiram entender isso. Inclusive o judeu atual, ele não consegue entender a importância do plano da redenção. Eles não conseguem, até hoje eles não conseguem entender que era necessário que o problema do pecado fosse resolvido primeiramente, para depois vir o reino. Meus amados, que maravilha é saber que hoje nós estamos nesse reino. A Bíblia diz o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos o quê? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pilatos insiste, verso 37. Então lhe disse Pilato: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou. Eu para isso nasci e vim para o mundo, para lhe dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Agora, Jesus traz outra doutrina, repetida diversas vezes no livro de João. Olha só, esse pequeno trecho, Jesus defende as doutrinas do livro quase inteiro. Tá certo? Qual é essa doutrina? Jesus é a verdade. Meus amados, Jesus é a verdade. E Pilatos, lá no verso 38, diz o que é a verdade. E eu gostaria de traçar um pouco sobre a linha da doutrina da verdade no livro de João, para entendermos que a pergunta de Pilatos sobre o que é a verdade foi respondida pelo Evangelho de João durante todo o Evangelho. Veja, capítulo 1, versículo 14. Jesus revela a verdade por meio da encarnação. Olha só. 1,14.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? De graça e de quê? E de verdade. E graça e de verdade, vimos a sua glória. Então, o livro inicia dizendo que Jesus é a revelação perfeita de Deus. Quando nós falamos aqui que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, é porque aquilo que é de Deus estava em Cristo, e nós vimos isso claramente no livro de João pela revelação dos sinais. O que é a verdade? O que é a porção absoluta do que realmente faz parte da existência? Como, por exemplo, Jesus transforma coisas que é humanamente impossível fazer. Como? Transformar algo em vinho. Como curar pessoas. Como tornar a visão das pessoas. Como ressuscitar as pessoas dos mortos. Às vezes, quando falamos sobre verdade, parece que nossa cabeça só pensa a ideia de dialética, né? A ideia de discurso. Mas, meus irmãos, a verdade de Deus está além da dialética, além do discurso. A verdade de Deus é aquilo que faz parte, aquilo que dá sustentação à existência. Por exemplo, nós estamos aqui sentados porque tem uma verdade chamada gravidade que deixa a gente aqui sentado. Senão a gente estaria voando aqui, batendo a cabeça nos outros. Isso é verdade. E Jesus é a encarnação desta verdade. E é por isso que Jesus andou por sobre as águas. Porque ele tem o domínio de tudo, toda a existência na sua mão. Interessante que no capítulo 1, aí, verso 17, João deixa claro isso, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Mas João também ensina que a verdade, ela liberta. Abra sua Bíblia para João, capítulo 8, verso 31 e verso 32. João, capítulo 8, verso 31 e 32, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceis na minha palavra, sois o quê? Verdadeiramente meus discípulos e conheceis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. E aqui a verdade tem a ver com o propósito de Deus para salvar o homem. A verdade aqui tem um efeito da obra de Deus. Mas vamos lá. Jesus deixando mais claro o que era a verdade, João 14,6, que nós já conhecemos. Né? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, senão por mim. Então Jesus agora diz que eu sou a personificação da verdade. Tanto as questões metafísicas da existência, como as questões morais da existência. Como a realidade do que é certo, do que é errado. Como a realidade do que é santo e do que é profano. Como a realidade do que leva para o céu e do que leva para o inferno. Mas o livro de João continua falando sobre a verdade. Capítulo 16, versículo 13. O Espírito da verdade guiará. Jesus disse que iria para o céu, mas não nos deixaria sem a verdade. Olha só, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Agora, meus irmãos, temos também a verdade em nós, através do ministério do Espírito Santo. E temos também através de outra coisa. Veja, capítulo 17, versículo 17. Versículo 17 e versículo 19. Duas coisas que Jesus nos deixou para nos guiar durante a vida. E olha como a resposta de Pilatos foi respondida no livro de João. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra
é a verdade. Verso 19. E a favor deles que eu testifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Essa pergunta Jesus deixou claro durante o seu ministério. Pilatos mostra a realidade do mundo. Meu amado, se você hoje está aqui e você não conhece a Jesus Cristo, você está vivendo como Pilatos, enganado pela mentira. Você está vivendo uma vida de ilusão. Uma vida que não tem nenhum objetivo. Pergunte a você mesmo nesse momento. Você conhece Jesus de verdade? Para que você realmente tenha certeza que está no caminho da verdade. Interessante que a Bíblia fala que esse Espírito da verdade, que ele disse que enviaria para nós, ministra com o nosso próprio coração sobre a verdade. Ontem, conversando com os jovens sobre isso, lá em Romanos, capítulo 8, versos 12 a 14, falando que o ministério do Espírito é falar para o nosso coração que nós somos filhos de Deus, que é o testemunho da verdade no nosso coração. Você já parou para pensar, já fizeram essa pergunta a você, caro amigo que está aqui hoje, você que nos escuta? Se você tem certeza que se morrer vai para o céu, talvez você não tenha certeza, você não consiga dizer. Sabe por quê? Porque a verdade não está no seu coração. Porque se a verdade estiver no seu coração, através do Espírito Santo, você consegue dizer sim. É isso que diferencia os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus têm a verdade porque eles conhecem a Jesus. E quando eles conhecem Jesus e aceitam Jesus, eles passam a serem santuário do Espírito Santo. E o Espírito Santo testemunha no seu coração a verdade todos os dias. Que bênção, né, meus irmãos? Que bênção é isso. Pilatos fica extremamente confuso e em sérios conflitos diante dessa verdade. Ao passo do verso 38, dizer: tendo dito essas coisas, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Pilatos revela aqui, é como Pilatos tivesse respondido. É como Pilatos, nesse caso aqui, estivesse rebatido o que Jesus estava falando. Jesus é a verdade. E Pilatos diz: nele não há crime algum. Mas infelizmente, meus amados, os homens, os corações dos homens, quando estão destinados ao mal, vão até o fim. E é o que nós vamos ver a partir do versículo 19 em diante. Olha aí. Então, por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Pilatos tenta soltar Jesus, né, numa possível troca. Existia uma prática, inclusive essa prática é muito provavelmente uma prática momentânea daquele momento, claro que daquele momento, porque não era uma prática judaica e nem uma prática romana, mas talvez fosse algo que era usado politicamente para agradar os judeus, que era soltar alguém naquele período. Então, Pilatos já achei a solução. Já que eu não vejo crime nenhum nesse homem, vou oferecer a anistia romana para ele. Mas aí, o povo com ódio no coração, com aversão à verdade, rejeitam a opção de Pilatos. Decidem soltar o revolucionário Barrabás em detrimento do Senhor Jesus. Jesus é trocado
por um revolucionário. Barrabás, provavelmente um revolucionário, mas que tinha crimes nas suas mãos. Jesus foi trocado por um criminoso. E no verso 1 do capítulo 19, nós vemos os próximos passos que darão a condenação do Senhor Jesus. Vamos ver. Então, por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, e preste atenção o que é que os soldados fazem. Eles tecem uma coroa de espinho. Eles vestem um manto de púrpura. O que é que os soldados estavam subvertendo em relação ao Senhor Jesus? Qual era a acusação do Senhor Jesus? É o rei. Essa era a acusação. Olha a maldade dos homens. Vamos subverter isso. Vamos transformar essa acusação em uma humilhação. Irmãos, quando escutamos que Jesus, Efésios capítulo 2, que fala que Jesus ele assumiu a forma de escravo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, nós temos que entender que não foi qualquer tipo de morte. Além da cruz ser uma morte hedionda, era uma pena capital para os malfeitores, mas a humilhação que Jesus foi levado até chegar na cruz, também foi algo extremamente pesado. Aqueles soldados, com ação de zombariam, colocam uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus e vestem com um manto de púrpura, dizendo: olha o rei da humilhação. O rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele que foi apresentado como a verdade. Aquele que durante seu ministério curou pessoas. Aquele que durante o ministério mostrou que estava no domínio sobre a morte e sobre a vida. Aquele que estava no domínio, inclusive, das portas do céu e da vida eterna. Nesse momento, estava sendo humilhado. E como diz no versículo 3, esbofetearam Jesus e diziam: salve o rei dos judeus. Essa é a realidade do coração perverso do homem. Insatisfeitos com a punição, os judeus exigem a morte de Jesus, afirmando que Jesus merece morrer, porque ele também disse que era o Filho de Deus. Lembra? Olha só como é interessante. Ele merece morrer porque ele é o rei, e ele merece morrer porque ele é o Filho de Deus. Pois é, meus irmãos, Jesus morre pelas acusações verdadeiras. Jesus, de fato, era o rei dos judeus. E Jesus, de fato, ele era o Filho de Deus. O medo de Pilatos nesse momento agora, o que é o Filho de Deus? Imagine você estar condenando o Filho de Deus. E Pilatos chega para Jesus e pergunta, verso 9. Olha aí, verso 9. E tornando-o a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? E aí Jesus, de uma maneira muito clara, diz o seguinte: Pilatos, vocês não têm autoridade nenhuma sobre minha pessoa. Vocês não têm autoridade nenhuma que não seja dada dos céus. Meus amados, eu não sei o que aconteceu com Pilatos. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas pode ter certeza que o Império Romano foi abalado pelo testemunho de Cristo. A Bíblia diz que soldados romanos, quando viram Jesus decidir na hora que ia morrer, disseram o quê? Verdadeiramente, esse era o quê? O Filho de Deus. Para finalizar, o que é que nós aprendemos com esse
esse trecho que culmina nos versículos 15 e 16. Olha aí, verso 15 e verso 16. Eles, porém, clamaram: fora, crucificam. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Caro amigo que está aqui, você também tem rejeitado a Cristo dessa forma? Cristo tem sido apresentado para você várias vezes. Cristo tem sido apresentado como o Filho de Deus. Cristo tem sido apresentado para você como um rei. Cristo tem sido apresentado para você como verdade. E você tem desprezado Jesus e diz: não me importo, como esses aqui disseram. A Bíblia deixa muito claro: aquele que rejeitar o Filho, cai sobre ele uma condenação eterna. Mas aqueles que aceitaram o Filho, esses têm a vida. Jamais perecerão, e ninguém arrebatará da sua mão. A gente aprende duas coisas importantes aqui nesse trecho. Primeiro, que a perversidade dos homens não há limite. Salmos 76:10 diz assim: certamente a cólera do homem redundará em seu louvor. O restante da cólera tu restringirá. Ou seja, até a cólera do homem, no final, glorifica a Deus. Os homens acharam que estavam condenando e dando fim a um revolucionário. Mas, na verdade, os homens estavam executando o plano da redenção. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus transforma a desgraça em louvor. A soberania de Deus, mesmo diante da perversidade dos homens, ela sempre sai vitoriosa. Salmo 103:19 diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, meus amados, nós temos que entender que tudo que estava acontecendo aqui estava em cada milímetro dentro dos planos de Deus. Tudo que estava acontecendo aqui não eram os homens que estavam prevalecendo, e sim Deus que estava prevalecendo. Meu amado, você que está aqui hoje, aceite a verdade. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa aceitar o testemunho de Cristo para a sua vida. Se assim não for, você sofrerá a condenação desse Deus que nada foge à sua soberania. Vamos orar. Senhor Deus, queremos agradecer por esse tempo que aqui vivemos. Obrigado, querido Deus, pela tua palavra. Agradeço, Senhor Deus, pois ela nos revela o teu domínio, o teu controle sobre tudo. Pai querido, quero confrontar o coração daqueles que aqui estão, que de repente ainda não conhecem a Jesus, que de repente, Senhor Deus, já escutaram a falar de Cristo muitas e muitas vezes e resistiram, assim como Pilatos resistiu à verdade, assim como aqueles judeus desprezaram. Mas hoje, Senhor Deus, o Senhor tem tido misericórdia e mais uma vez tem apresentado o evangelho da salvação para essas pessoas. Enquanto os irmãos oram, por acaso há alguém aqui no nosso meio hoje que entende que somente através de Cristo é possível entrar no céu, que somente através do que Cristo fez é que nós podemos chegar até Deus, e quer aceitar a verdade de Senhor Jesus na sua vida? Alguém quer aceitar Jesus Cristo hoje aqui? Levante sua mão. Alguém? Alguém que quer dar um sim para o chamado do Senhor Jesus e entregar definitivamente sua vida ao Senhor? Levante suas mãos. Alguém? Querido Deus, amado Pai,
Te pedimos que a tua misericórdia continue na vida de todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Quanto a nós, que possamos, Senhor Deus, nos alegrar, pois a obra da redenção foi concluída ali na cruz. E hoje só podemos, Senhor Deus, dar glórias pelo que Cristo fez por nós. Nos ajuda, Senhor Deus, dia a dia a vivermos o Evangelho do Senhor Jesus. Vivemos, Senhor Deus, essa novidade de vida que tem aqueles que conheceram a verdade. Esteja com essa igreja sempre nesse intento. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.